Nesse vídeo eu quero falar para você de algo muito importante, até mais do que isso, eu diria essencial. É algo que diz realmente quando passamos na vida por um momento de dor, de perda, de ruptura, e nós damos o nome disso de processo de luto. E não só isso, mas eu quero falar para você o que é o luto, as fases do luto, os tipos de lutos e no final do vídeo como você pode vencer, superar um processo de luto. Eu sou Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo, e vou com você até o final para ajudar você a viver melhor e construir a sua existência. Durante a nossa existência, muitos fatores guiarão a nossa vida, principalmente fatores ligados à alegria, realização, metas, sonhos realizados, enfim, fatores que você percebe o sentido da vida esbarrando na sua existência. E você ali fica motivado, você cresce, você avança com muita rapidez no seu crescimento. Bom, mas nós sabemos também que durante a nossa existência existem outros fatores que produzem em nós um amadurecimento profundo. E esse amadurecimento, eu quero dizer para você, costuma vir não de um processo de tanta alegria, de tanta euforia, de tanta motivação, mas esse amadurecimento costuma vir muitas vezes de um processo de dor, um processo de perda, um processo de ruptura, um processo que nós chamamos de luto. Leandro, mas é sempre assim? Na maioria das vezes eu digo para você, é sempre assim. Mas Leandro, por que nós passamos por isso? Por que passamos pela dor? Por quê? Bom, é uma pergunta que há milhares de anos muitas pessoas tentam responder. Não só filósofos, pensadores, mas teólogos, né? Quantos teólogos já tentaram responder essa pergunta? Por que sofremos? Por que existe a dor? Existe até um documento muito interessante do Papa João Paulo II, Salvifici Doloris. É um documento que fala do sofrimento, um documento que fala da dor, e eu acho que vale a pena vocês lerem, porque é interessantíssimo demais esse documento. Bom, mas eu queria dizer para você, por que vem essa dimensão do sofrimento? Por que? Talvez não tenhamos as respostas mais completas, mas eu gostaria de arriscar aqui numa coisa com você. Eu gostaria de colocar uma simples palavra para você. Talvez o grande motivo do porquê sofremos, porque enfrentamos tanta dor, porque passamos por tanta escassez em alguns momentos da nossa existência, talvez o grande motivo, talvez sim, é para a gente amadurecer, para a gente evoluir, para a gente um pouquinho viver o desapego daquilo que é o nosso eu, daquilo que é o nosso egoísmo, nossos interesses, e aí pronto, percebermos a vida mais de perto, assim como ela é. Por isso eu quero trazer essa reflexão. Talvez, assim como a alegria é importante, a motivação é importante para você crescer, assim como contemplar a natureza é importante para a sua existência, assim como o seu trabalho, produzir alguma coisa no mundo é importante. Bom, quero dizer de todo o coração para você e com toda certeza, baseada na logoterapia, abordagem criada por Viktor Frankl, o grande psicólogo do campo de concentração. Assim como tudo isso é importante, a dor, o sofrimento, a privação, a angústia e a escassez. Todos esses fatores também são importantes, tão quanto todos os outros que eu disse, digamos, fatores positivos, que eu disse antes aqui para você. Começamos a entrar então numa necessidade de aprender o porquê que o sofrimento é importante. Por que a dor é importante? Já disse agora. Talvez produzir um grande amadurecimento. Bom, entramos no que as pessoas chamam de luto. Algumas dores, alguns sofrimentos, algumas perdas e rupturas podem causar em nós um processo de luto. Eu não sei se você sabia, mas o luto em 2020, isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Ideia Big Data, em 2020, a palavra luto foi escolhida como a palavra do ano. Milhares de pessoas respondendo várias perguntas. Bom, chegamos à conclusão. O que estava na boca das pessoas, dos brasileiros, era a palavra luto. Claro, ali motivado por um grande processo trágico que foi a pandemia, né? Hoje nós temos mais de 650 mil mortes. Nossa, meu Deus, a gente nunca imaginaria que acontecesse isso.
milhões de pessoas em todo o mundo. Meu Deus, é ainda mais desafiador pensar no que está acontecendo. Bom, talvez por isso, mas não só pelas mortes, a palavra luto existe. Porque quando pensamos na palavra luto, nós começamos a trazer em mente algumas definições. E uma definição que eu gosto muito é que o luto é sempre um processo de angústia que é resultado de uma perda significativa em nossa vida. Bom, e aí essa angústia tende a fazer parte de tudo aquilo que nós vamos vivenciar, tudo aquilo que nós vamos passar. Então, luto não é só morte, mas luto também acontece por separação, por relacionamento. Mais de 370 mil divórcios acontecem anualmente no Brasil, fora os divórcios e separações que a gente não tem acesso, fora as separações que a gente não tem acesso, que não são registradas. Mas em termos de divórcio, são 370 mil. Quantos lutos não acontecem nesses processos? Não somente isso, separação de relacionamento afetivo, mas também luto de amizade, luto de perda de trabalho. Olha que interessante, eu tenho um paciente que passa por um processo de luto muito grande. E o processo de luto não é morte, não é separação, não é perda de amizade, mas é a aposentadoria que fez com que ela não trabalhasse mais diretamente naquilo que ela fazia. Para ela foi uma grande ruptura, um grande processo de luto. Como é amplo a gente entender isso, né? E são muitos tipos de processo de luto. Tem processo de luto natural, quando acontece, você sofre, você tem a perda, você sente a dor, mas ao mesmo tempo aquele processo acontece naturalmente em você. Depois nós temos um processo que a gente chama de luto complicado. É quando você passa pela dor, você passa pela ruptura, você passa por uma morte ou por alguma coisa, alguma perda, alguma separação, e aí você começa a ficar muito agarrado, travado em alguns sentimentos, em alguns sintomas. Por exemplo, quando você fica focado e focada extremamente naquela perda, quando você não tem mais ânimos para fazer atividades que você gostava muito de fazer, quando você começa a se isolar das pessoas, quando você começa a ter transtornos psíquicos, manias, preocupações exageradas, quando começa a acontecer em você alteração de humor, ou então quando começa até a manifestar problemas de saúde, estresse excessivo, esgotamento emocional. Quando acontece isso de uma forma exagerada, nós costumamos dizer que esse processo de luto é um processo de luto complicado. Depois, no final, eu vou te dar uma proposta para você sair desses processos. Tem também o luto traumático, que acontece por meio de acidente, por meio de suicídio, até mesmo por meio de homicídios. O luto traumático, ele sempre, na maioria das vezes, ele acontece inesperadamente. Você não espera, de repente ele acontece. Tem também o luto antecipatório, principalmente no caso de pessoas com câncer, né? Uma das doenças que mais matam as pessoas, que causam óbito nas pessoas do mundo, né? É interessante que em 2020, antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde falava que o câncer é a principal causa de morte nas pessoas. Uma em cada 6 pessoas que morrem, uma pessoa está morrendo de câncer. Isso antes da pandemia. Agora a gente precisa atualizar esses dados. E quantas vezes você passa por uma pessoa que está num processo de câncer, como foi com a experiência que eu tive com meu pai, por exemplo, não? Que ele foi diagnosticado com câncer e com 4 meses ele então teve o seu óbito, a sua partida e não mais está aqui. É o luto que você já vive antecipadamente junto com você. E nesses tipos de lutos que eu estou dizendo para você, eu posso dizer uma coisa muito interessante. Existem 5 fases para a pessoa que está passando pelo luto. Essas 5 fases, ela foi definida por Elizabeth Ross. Essa Elizabeth Ross, ela se especializou em cuidados paliativos das pessoas e ela começou a ver que quando a pessoa está num processo de luto, ela passa por 5 fases. E até indico esse livro. O livro é Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Ross. Bom, a primeira fase é a fase da negação. Você não acredita que está no processo, você nega o processo. E até essa negação é muito importante no primeiro momento do luto, porque é onde você ameniza a sua dor.
Você tenta acreditar que aquela dor não existe, que aquele fato não aconteceu. Depois é uma fase da raiva. Eu gosto até de chamar a fase da revolta. Você sabe que aquilo aconteceu e começam a aparecer diversos sentimentos em você. Terceira fase do luto é a fase da barganha, ou a fase da negociação. Bom, aqui a pessoa tenta criar uma ficção de que pode trazer de volta o que aconteceu, que pode vencer o que aconteceu, e ela vai tentando negociar ou com ela mesma ou com outras pessoas. Quarta fase do luto é a depressão. Meio que uma tomada de consciência. Realmente é um processo de dor. Realmente aconteceu uma perda. Realmente existia ali uma ruptura. E aí, então, a partir da depressão inicia-se a última fase, que é a fase da aceitação. A fase da aceitação é uma fase muito esperada por todo mundo que vence o processo do luto. Por quê? Porque é nessa fase que você começa a retomar algumas coisas na sua vida, a fazer coisas que você gostava, começa a estabilizar mais o seu humor, começa a ter gosto pelas coisas, a sua autoestima começa a melhorar. Enfim, é uma fase muito importante. E, por fim, agora eu quero te ensinar um pouco como fazer para vencer esse processo de luto. Dentre tantas propostas, dentre tantos caminhos, eu vou te ensinar um dos caminhos que eu sei que é um caminho muito simples, tá bom? Nesse caso, quando você quer vencer um processo de luto, você precisa saber de uma coisa. A primeira coisa é: cada situação ou cada coisa tem o seu tempo. É muito importante. Eu vou repetir para você. Quando você quiser superar uma dor, uma ruptura, uma separação ou um processo de luto, você precisa principalmente ter noção de uma situação aqui na sua psique. É de que cada coisa tem o seu tempo. Cada situação tem o seu tempo. Depois eu queria dizer uma outra coisa para você. É preciso o tempo para sentir a dor. É preciso tempo para você sentir a perda. É preciso tempo para você chorar. É preciso tempo para você elaborar os seus sentimentos. E é preciso tempo para você ressignificar a experiência trágica. Luto não é doença. Luto é um processo. E aí, então, o que você precisa nesse momento é somente uma coisa. Ter em mente que eu preciso entrar numa comunhão com o tempo. Eu preciso entrar numa comunhão com a vivência. Eu preciso entrar numa comunhão imensa com o processo da espera, com o processo da superação. E aí sim, você vai ver que com o passar do tempo, existem pessoas que falam que duram 6 meses, outros falam que duram 1 ano. Eu costumo falar que não tem como medir, mas com o tempo você vai ver que o seu luto é superado. Leandro, mas o que eu faço com essa dor? Bom, aí você tem que cuidar dessa dor. Tente ter pessoas boas ao seu redor. Tente fazer meditação. Tente criar um estilo de vida. Tente expandir um pouco a sua percepção existencial. Tente se envolver com o seu trabalho, por mais difícil que seja. Tente respirar com mais leveza. Tente fazer coisas que você goste. Bom, e aí você vai amenizar os sintomas daquela dor que você está vivendo. E aí eu peço novamente para você, tenha um pouco de paciência na sua dor. Tente esperar o processo, tente esperar o momento, porque esse luto vai passar. Se você gostou desse vídeo, bom, queria que você curtisse esse vídeo, deixasse um comentário, que você enviasse para alguém, mas que você aqui no meu canal do YouTube ativasse as notificações para que todas as vezes que eu colocar um vídeo muito interessante aqui, que você recebesse em primeira mão e você tivesse ali a oportunidade de assistir e construir a sua existência. Eu sou o Leandro Chaves, psicoterapeuta, filósofo, teólogo e sempre aquele que vai estar com você nas lives terapias todas as segundas-feiras aqui no nosso canal do YouTube.